Caríssimos, paz e felicidade a todos. Vos convido neste dia 18 de fevereiro de 2025 para meditarmos o Evangelho, que está no livro de Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham conseguido na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Sobre o Evangelho de hoje, Marcos nos faz compreender muitas questões acerca de Jesus Cristo. A primeira coisa que Marcos quer aqui evidenciar, que não somente os discípulos ali da primeira ordem, digamos, ali que estavam de fato com Jesus, mas todos os discípulos, todos nós que somos batizados, devemos ter o cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que significa isso? O que Jesus quer ensinar com isso? Para termos cuidado, para não fazermos de Jesus um político libertador, aquele que vem resolver os problemas sociais, os problemas políticos, aquele que vem dar pão para todo mundo, aquele que vem resolver as questões materiais, as questões sociais, as questões dos pobres. Não é sobre este Jesus que Marcos está falando. Por isso Jesus diz, no evangelho que acabamos de ouvir, tomai cuidado para que vocês não levem para as pessoas a imagem deste Cristo, deste nacionalista, deste militante, deste que vai resolver as questões materiais. Não é sobre isso. É muito mais que isso. Jesus vem para os que estão com o coração aberto para abraçar integralmente a salvação. E abraçando a salvação, mudar de vida. A mensagem que Jesus quer transmitir para os discípulos é que cada um deles, e aí por extensão cada um de nós agora, que somos batizados, nos empenhemos para tornar o Cristo conhecido, mas o verdadeiro Cristo. Não aquele Cristo revolucionário, não aquele Cristo que vai enfrentar as autoridades para impor uma maneira de governar. Esse não é o Jesus Cristo do Evangelho. Portanto, meus irmãos, neste Evangelho que acabamos de ouvir, os discípulos pensavam que Jesus estava se referindo ali ao pão no momento. Porque nós não temos pão aqui com a gente. Por isso Jesus está aí dizendo essas coisas.
Mas Jesus queria, na verdade, ensinar. Por isso, calmamente, Jesus vai dizendo para eles todos, os discípulos que estavam com ele ali. Ele percebeu e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre a falta de pão? Vocês ainda não entenderam a minha missão, quase dizendo isso, né? Vocês não entenderam quando aconteceu a multiplicação, quando eu fiz tantos sinais acontecerem. Não era simplesmente para mostrar ali a multiplicação em si, mas era para abrir os olhos de que há sempre algo maior em uma ação realizada. E o maior milagre de Jesus não foi transformar, não foi multiplicar os pães, não foi transformar a água em vinho, não foi. Esses foram sinais, mas a maior graça, o maior milagre que os nossos olhos podem contemplar é a nossa mudança de vida, é a compreensão de que Jesus é Deus, é o Deus conosco. O maior milagre é quando o nosso coração adere à proposta de Jesus. O que Jesus quer nos ensinar, meus irmãos, é isto, simplesmente isto. Olhar para Ele e perceber Jesus Cristo, o Senhor. É sobre isso que Jesus quer nos ensinar. Por isso ele logo se antecipa e preocupado, né? Quer logo ensinar os seus discípulos. Olha, cuidado para vocês não fazerem de mim, para as pessoas, um político. Eu não sou isso. Eu não vim aqui resolver as questões sociais. A minha missão não é esta. Aliás, em outro momento, Jesus diz até assim: pobres sempre tereis, nos fazendo compreender que a ação dele é muito maior do que resolver os problemas da pobreza do mundo. Aliás, a maior pobreza que um homem pode experimentar não é a pobreza de não ter o que comer, não é a pobreza de não ter onde morar. Não, essas pobrezas não são as maiores. Infelizmente, no contexto em que nós vivemos, esse tipo de pobreza parece saltar aos nossos olhos e nós terminamos por achar que são as maiores pobrezas. Mas a maior pobreza é a pobreza da falta de sentido na vida. Por isso Jesus quer ensinar, olha, a maior pobreza é não perceber. Vocês podem comer este pão aqui que vocês estão trazendo, vai se acabar. Mas o que eu quero é que vocês observem um outro tipo de pão, o pão do céu. Não sacia apenas as necessidades humanas, materiais. Saciem também e principalmente as necessidades espirituais. Jesus é o alimento completo que sacia as nossas necessidades humanas? Claro que sim. E ele pode fazer isso, ele fez vários momentos, transformou e multiplicou os pães, mas ali era um sinal, na verdade um simbolismo, podemos até dizer, da potência que é Deus. Ali é uma pequena amostra, digamos, do que Deus é capaz de fazer por nós. Quando eu falo aqui simbolismo, não é que ele fez de forma simbólica, não. Ali é um prenúncio, ali é uma pontinha do iceberg do que Deus realmente é capaz de fazer por cada um de nós. Os milagres ao longo da Bíblia que nós podemos perceber nos evangelhos, no Novo Testamento como um todo, sempre é colocando Jesus como aquele que é uma necessidade integral. Se é integral, também ele é uma necessidade para a nossa alma, para o nosso espírito. Com isso,
nós não estamos isentos de, na medida do possível, se pudermos, claro, resolver as necessidades materiais uns dos outros. Isso faz bem também. Mas a mensagem central do Evangelho é uma mensagem que nos quer fazer compreender que Jesus é o Messias, mas não o Messias que vem resolver os problemas sociais, mas ele vem principalmente resolver o problema da falta de sentido na vida, da infelicidade do homem. Cristo é a felicidade. Por isso ele se apresenta, quase faltou dizer aqui, quase ele disse aqui, na verdade. Eu sou a sua felicidade. Cristo é a nossa felicidade. Portanto, o que nós devemos aprender com o Evangelho de hoje é termos cuidado com aquilo que não nos faz feliz e corrermos atrás da nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.